Boa noite, amados. Que a graça e a paz de Jesus, ela reine, transborde nos nossos corações nessa noite. Amém? Que alegria estar aqui mais uma noite, mais um dia. Eu gosto muito de lembrar o profeta Jeremias, quando ele diz lá em Lamentações que as misericórdias do Senhor se renovaram nessa manhã. E esse é o motivo de nós não sermos consumidos. E por isso estamos aqui. Convido você a abrir sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo de número 40, o verso de número 12. Isaías 40, 12. A palavra do Senhor diz assim: quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outreiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho de entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem compararei a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? O artífice funde a imagem, e ourives a cobre de ouro, e cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe, e busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Ou não atentastes para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se secam. Quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o santo. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome. Por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem ao faltar. Por que, pois, dizes, ó Jacó, e fala aos ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exausto caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Vamos orar? Pai, nós te louvamos, Deus, nós te engrandecemos, Pai. O Senhor é bom, Deus, a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado por esse momento, por essa reunião, Pai. Reunião do povo de Deus, Pai. Em nome de Jesus, Pai, fala a cada coração aqui, Pai. Usa a minha vida como um instrumento de bênção, um canal de bênção nas suas mãos, Deus. Em nome de Jesus, amém. Queridos, há um tempo atrás eu ministrei nos jovens, e eu estava pensando sobre tempo. Pastor Adair, hoje, não sei se o senhor percebeu, se a igreja tem percebido isso, mas parece que os nossos dias estão sendo abreviados, né? Parece que os dias estão mais curtos. Parece que a gente pisca e já é de noite. Parece que a gente não faz mais tanta coisa como fazia alguns anos atrás. Não parece? E aí, quando a gente pensa sobre cansaço, isso tem acontecido também. As pessoas têm se cansado. As pessoas estão ficando cada dia mais cansadas. As pessoas querem desistir e as pessoas desistem mais fácil. Sabe por que tem aumentado
o grande número de suicídios no mundo, no Brasil, em Amambai, porque as pessoas têm cansado, as pessoas têm desistido. E talvez, procurando um tema para a mensagem de hoje, eu queria dizer o seguinte tema: vencendo o cansaço. E como nós podemos vencer o cansaço? Deixa sua Bíblia aberta, por gentileza. Volta aí no versículo de número 12. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e passou os montes em romano e os outreiros pesou os montes em romano e os outreiros em balança de precisão? O profeta Isaías, a partir do verso de número 12, o subtítulo até do texto diz: a majestade do Senhor. Então, a partir do verso 12, o profeta Isaías está trazendo à tona, está relembrando a majestade de Deus. Então, ele diz assim, o seu Deus, aquele que habita dentro de você, é Ele que pesa os montes em balança de precisão. É o seu Deus que é poderoso. É o seu Deus que é grande, que é eficaz, que é forte. E eu não consigo pensar coisa melhor para me dar ânimo, para me dar força, lembrar de que eu sou filho desse Deus Todo-Poderoso. Esse Deus que conta as estrelas e as chama pelo nome. A ciência diz que existem mais estrelas do que cristais de areia na face da terra. E o seu Deus conta todas as estrelas e as chama pelo nome. Isso é motivo para nós estarmos animados, isso é motivo para nós não desistirmos. E aí ele continua dizendo: eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, e como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. O que o profeta está dizendo? Não há ninguém maior do que Deus. O pastor Adair falou de guerra na Ucrânia, guerra na Rússia. Irmãos, não há nada que fuja do controle de Deus. Tudo está sob o controle dele, tudo está na direção dele. Não há ninguém, não há nada maior do que Deus. Nada é maior do que ele. Tudo está sob o controle dele. É ele quem considera as nações como um pingo num balde. O que é um pingo? Nada. E ele continua dizendo: o artífice funde a imagem, ourives a cobre de ouro, e cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe, e busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida, que não oscile. Acaso não sabeis, porventura não ouvis, não vos tem sido anunciado desde o princípio, ou não atentastes para o fundamento da terra? Não há imagem, não há nada maior do que Deus. Nada que possa ser esculpido é maior do que o nosso Deus. É Ele que controla tudo. Então o que o profeta está dizendo? Ele está dizendo, presta atenção, e a palavra para a igreja é: prestem atenção, foquem em Deus, mude a perspectiva. O grande dilema e o grande problema e o nosso grande desafio qual é? É o nosso foco. Muitas vezes nós paramos e olhamos a nossa vida, determinada circunstância, e a nossa vida se baseia nessa circunstância, e nós desistimos por causa das circunstâncias, mas o nosso foco tem que ser para o autor e consumador da nossa fé, aquele que conta as estrelas, aquele que dá nome às estrelas, o Todo-Poderoso, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, aquele que deu o seu único Filho para morrer por mim e por você. Esse deve ser o nosso foco. E talvez hoje, meu irmão, você entrou aqui na reserva. Você entrou por aquela porta desanimado, não sabendo mais o que fazer, triste, cansado. E aí a palavra aqui vai dizer que até os jovens se fatigam, os adolescentes se cansam. Nós temos visto muito isso na nossa juventude, adolescentes cansados, adolescentes desistindo, adolescentes sem ânimo, sem vontade de fazer nada. Pastor Adair, o senhor que gosta muito de missão, eu lembro de uma história. O meu avô, ele era missionário. Então, desde os 20 anos, o meu avô viveu para o reino de Deus. Viveu a vida dele como um missionário. Dedicou a vida dele desde os 20 anos até a morte a missões. Então, eu nunca conheci ele, na verdade eu vi, mas eu tinha 1 ano, então eu não me lembro. Mas de ouvir falar, eu já o considero como a minha maior referência de fé,
de caminhada, de vida cristã. E esses dias eu achei uma carta, onde um outro tio meu contava, quando eles vieram aqui perto de Sapucaí, ali na aldeia Tocapiri, eles vieram construir a Missão Evangélica Kaiowá. E eles abriam a mata e construíam. Cortava a madeira, fazia as casas de tábua, e assim ia. E quando precisava vir para Mambaí, como que eles vinham? A pé. Então eram 30 quilômetros para vir, 30 quilômetros para voltar. Isso num dia. A minha pergunta para você é: quem dava forças para eles continuarem? Porque eles não iam ganhar dinheiro, eles não iam ganhar reconhecimento, eles não iam ganhar nada. Quem renovava as forças é Deus. Só Deus pode renovar as forças. Só Ele pode renovar as suas forças. Não é o seu diploma que renova as suas forças, não é a sua família que renova as suas forças, não é os seus bens que renovam as suas forças, é o Senhor que renova as suas forças. É o Senhor. Pula lá para o versículo de número 31. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Quem renova as suas forças? O que esperam no Senhor. O problema é quando nós queremos fazer com as nossas próprias forças, né? Quando nós decidimos escolher as nossas próprias forças, aí nós nos cansamos. O segredo e a chave é esperar no Senhor, confiar nele. Salmo 37:5, espera no Senhor, confia, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. O segredo é, quer renovar suas forças? Espera no Senhor. Sabe por que ele diz como a águia? A águia, ela sempre busca voar alto. A águia talvez é o pássaro que voe mais alto que já existiu. E se você prestar atenção na águia, as asas dela são muito grandes. As asas da águia são enormes. Sabe por quê? Porque quando a águia chega lá no alto, ela para de bater asas, estica suas asas e fica só planando, só indo aonde o vento leva ela. Isso quer dizer o quê? Quando nós esperamos no Senhor, nós vivemos na dependência dEle. Nós esticamos as nossas asas e vamos aonde Ele quer nos levar. Renovamos as nossas forças, subimos no mais alto e abrimos as nossas asas, descansamos e vamos aonde Deus quer nos levar. A águia tem outro ponto interessante. Alguns dizem que ela pode viver até 70 anos. Só que com 40 anos ela precisa tomar uma das decisões mais difíceis da vida dela. Ou ela desiste, se entrega ao cansaço, à velhice, ou ela passa por um processo que dura em média 150 dias, ou 5 meses. E o que é esse processo? Ela sobe no mais alto monte, e lá ela bate o seu bico numa rocha e quebra o seu bico. Quando o seu novo bico nasce, um bico forte, rígido, ela arranca as suas unhas, que já são unhas fracas e não conseguem mais pregar as presas. Quando essas unhas novas nascem e se renovam, ela arranca todas as suas penas. E depois de 5 meses, ela volta a voar. Depois de 5 meses, ela volta a planar. Isso nos leva a crer o quê? E nos ensina que, às vezes, nós precisamos parar. Às vezes, nós precisamos parar, subir no mais alto monte e descansar, buscar o renovo. A minha pergunta para você é, há quanto tempo você não tem parado? Há quanto tempo você não entra no seu quarto? Sabia que o nosso quarto, irmão Felipe, pode ser um dos mais altos montes que nós vamos escalar? É no nosso quarto, com a porta fechada, em oração, que nós alcançamos os lugares mais altos. Há quanto tempo talvez você não faz isso? De parar, entregar o seu cansaço a Deus, as suas dificuldades, os seus problemas, as suas aflições, e assim como a águia, ser renovado e viver mais tempo na presença de Deus. Reflita, há quanto tempo você não tem parado? O nosso dia a dia, ele demanda muito essa correria, né? Então, o que nos cansa é a rotina. O que nos cansa é o dia a dia. Então, eu acordo,
tomo meu café, trabalho, volto, almoço, trabalho, à noite venho para a igreja, domingo. E aí a rotina vai nos cansando. E nós precisamos ser renovados. Mas só Deus pode nos dar forças. Só Deus pode nos renovar. É Ele quem traz força ao cansado. É Ele quem renova as forças do cansado. É Ele quem traz ânimo. Talvez você entrou aqui desanimado. Talvez você entrou aqui com vontade de largar tudo, de desistir. É Deus quem te dá forças. É Deus quem te dá ânimo. Eu gosto muito de pensar nessa questão de ânimo e desânimo. As mães que oram pelos seus filhos. Existem muitas mães que oram pelos seus filhos. Filhos que não conhecem Jesus. E muitas mães têm vontade de desistir, com certeza. Mas quem dá forças para elas continuarem? É Deus. Deus dá força para continuarem. Quantas vezes eu vi a minha mãe orando de madrugada? Quantas vezes eu vi ela? Talvez sem forças, mas Deus dá forças. Quantas mães eu já vi orarem pelos seus filhos de madrugada, jejuarem pelos seus filhos, e quem dá forças? É Deus quem renova as forças. É Ele quem renova as suas forças. Então não desista, não desista, não desanime, não caia. Seja como a águia, suba no mais alto e descanse. Deus quer hoje renovar a sua vida. Deus quer hoje te trazer um descanso. Ser crente é fácil. É fácil. É muito fácil ser crente. Nós que complicamos a vida do crente. Nós complicamos a vida do crente. É verdade. Está tudo pronto aqui. Está tudo especificado aqui. Ó. Então, quando está cansado, vai lá para Isaías 40, o verso de número 21. Está cansado? Suba como águia. Entre lá no seu quarto, renove as suas forças e saia pronto com ânimo. Nós somos constantemente abatidos. Eu, que tenho apenas 22 anos, e muitos dias me sinto cansado e com vontade de desistir. Mas nunca desisti, porque alguém me dá forças, e esse alguém é Deus. Todos os dias, quando eu acordo, as misericórdias dele se renovam. E quando eu abro o meu olho e vejo, olha, eu acordei, é porque Deus me acordou. Deus me deu a oportunidade de viver mais um dia. Nós precisamos valorizar as nossas vidas. Nós precisamos valorizar o nosso tempo. Precisamos valorizar. Muita gente não consegue mais abrir os olhos. Muita gente não tem mais o fôlego. E nós temos. Precisamos ser animados. A Bíblia diz que aquele que conhece a Deus é forte. Aquele que conhece a Deus é animado. A alegria do Senhor, ela é a nossa força. E por isso estamos alegres sempre. O coração alegre, ele formoseia o rosto. Então, irmãos, vença o cansaço na sua vida. Dê um chute para o lado no cansaço. E suba como a águia. Renove as suas forças. E deixe o desânimo para lá. Que Deus te abençoe. Te guarde. E dirija os seus passos. Por onde você for. E não se esqueça. Talvez hoje seja o tempo de você parar, refletir, ir para o mais alto monte e renovar a sua vida. Amém? Pai, nós te louvamos, Deus, te engrandecemos, Pai. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, Pai. Obrigado por esse culto, por cada pessoa aqui, cada vida aqui, Pai. O Senhor conhece cada coração, Pai. A sua palavra diz que o Senhor esquadrinha e sonda os nossos corações, Pai. Então o Senhor sabe a aflição de cada um aqui, Deus. Deus, vem com a sua mão poderosa sobre esse lugar. Transforma a vida, Pai. Transforma situações. Transforma, Pai, caráter, Deus. Em nome de Jesus, que, Pai, hoje seja um divisor de água. E nos ajude, Pai, a vencer o desânimo, Pai. Nos ajude, Pai, a vencer o cansaço. Nos dando forças para prosseguir, Pai. Forças para continuar. É só o Senhor quem pode nos dar, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Vamos a igreja ficar em pé.